Olá pessoal, Lourdes Nogueira novamente com vocês e hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha história. Bom, eu nasci numa cidade do interior chamada Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo. Eu vim para São Paulo, eu tinha com 3 anos, com meu pai e com a minha mãe, porque minha mãe é uma mulher forte, guerreira, diferenciada, acreditava que São Paulo poderia dar a nós, a família, né? Eu e mais meus 2 irmãos, uma condição melhor com relação a estudo, com relação a trabalho, porque a vida dela sempre foi muito difícil numa cidade do interior. Ele trabalhou em fazendas e fazendo trabalhos bastante brutais, tanto ela quanto meu pai. Bom, nessa minha trajetória, eu comecei a trabalhar com 14 anos, que até então podia, porque afinal de contas nós tínhamos que contribuir com o orçamento familiar. E eu tinha um sonho, óbvio, né, do curso superior. Que naquela época, né, gente, nem era tão comum, porque os cursos técnicos tinham um valor excepcional. Magistério, técnico em contabilidade, processamento de dados, olha que loucura que era isso. E eu realizei o meu sonho, fazendo psicologia. Então me formei numa batalha árdua, né? Trabalhando o dia todo, estudando à noite, mas se eu tivesse que reoptar, faria novamente psicologia, porque ela me deu uma inserção maravilhosa no mundo profissional. E por sorte, por competência, eu entrei na faculdade e já iniciei a minha carreira na área de recursos humanos. Naquela época não era tão comum os programas de trainees, de estagiários, que nós temos nos dias atuais, né? Então eu entrei lá como auxiliar mesmo e tenho muito orgulho de ter chegado no cargo de head de recursos humanos numa empresa multinacional, com várias viagens internacionais, e tive aí uma carreira em outras empresas, sempre em cargos de comando na área de recursos humanos, né? Em 2012, a empresa resolveu ir embora do Brasil, porque acreditava que a crise econômica não passaria tão cedo, e eles fecharam as operações do Brasil, né? A partir daí, eu já tinha uma carreira, eu já dava aula à noite, né? Em faculdades, e aí eu me dediquei bastante à vida acadêmica e fui buscar o meu mestrado, porque até então eu já tinha feito alguns MBAs na área de gestão de gente e tinha feito também uma pós-graduação em psicologia organizacional. E a partir daí eu me dediquei à minha vida acadêmica e minha carreira em termos da minha consultoria, que chama-se Educação e Desenvolvimento de Pessoas, realizando treinamentos de lideranças, de clima organizacional, comportamento organizacional, análise de perfil, assessment nas organizações. Tive o prazer de trabalhar na Pricewaterhouse como consultora associada. Então, e aí eu fui desenvolvendo toda uma carreira solo, e com um vínculo na Estácio, onde eu continuo atuando até hoje como coordenadora dos cursos de liderança e coach e gestão estratégica de pessoas, e professoras nos cursos de administração, psicologia e gestão de recursos humanos. Até que em 2018, final de 2018, eu comecei a ter algumas coisas de saúde, eu senti algumas dores e começou aí uma busca pelo diagnóstico, que os médicos não chegavam a nada. Aqui em fevereiro de 2019, eu tive o resultado, através de uma biópsia, de um nódulo que saiu, né, da noite para o dia. Isso é extremamente importante dizer, e fui diagnosticado com linfoma não-Hodgkin no abdômen, na parte da cervical, enfim, bastante complicado. O dia que eu tive o diagnóstico e que o médico me disse, né, que
precisava ser internada e todos os processos lá da quimioterapia e etc. Eu falei assim, poxa vida, né? O que eu vou fazer agora? Então, a minha primeira reação foi, isto não é meu, isto não me pertence, eu não estou com essa doença e eu estou curada. A partir daí, gente, eu passei por 3 internações e essas internações e mais 6 sessões de quimioterapia, e aonde todas as vezes que eu chegava naquele local para eu tomar essa medicação, eu falava, isto é a minha cura, é a minha vitamina e vai dar tudo certo. No meio do tratamento, entre a 3ª e a 4ª sessão de quimioterapia, eu refiz o exame e, pasmem, eu já não tinha mais nada. O que eu trabalhei, pessoal? Eu trabalhei a minha mente e, fundamentalmente, gente, a minha fé. Aonde eu tinha certeza que este era só um pequeno obstáculo, que era para eu parar e repensar na minha vida, e que eu tinha que enxergar e ver as situações de uma outra forma. Então, neste momento, eu percebi o quanto que eu já sabia, mas eu nunca tinha vivido esta experiência. O quanto é poderosa a nossa mente. O quanto que nós podemos, se nós realmente nos focarmos a isso. Então, eu comecei a me dedicar à meditação, eu comecei a fazer uma reanálise das minhas atitudes, das minhas impaciências, das minhas pressas, que eu carregava isso de toda uma carreira executiva. Que eu carregava com isso toda uma carreira muito preocupada em ter. Né? E não que eu não acho que seja importante ter, mas o ser é muito mais, ele está muito mais inserido, ele faz muito mais sentido, porque é através do ser que nós temos. E muitas vezes a gente está muito mais preocupado em buscar o ter do que no ser. Então, eu passei aí 2019, uma boa parte deste período, com atividades na Estácio, coordenando a pós, etc., porque eu tinha disposição, eu me sentia bem, que se vocês acreditem ou não, mas a quimioterapia não foi um processo que me derrubou, ao contrário, eu tinha disposição para fazer e eu fazia as coisas. Me defrontei com um processo, né? Uma das coisas que eu mais admirava e gostava em mim era o meu cabelo. Então, imagine assim, né? De repente você não tem mais cabelo, né? Que é um dos efeitos da quimioterapia. Agora eu já tenho. Então vocês vejam, né? Que eu estou com um novo visual. Extremamente legal, porque você tem a oportunidade de mudar e falar, poxa, eu gosto de mim com a mudança, porque nós temos dificuldades em fazer algumas mudanças, né? Porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto, porque nós já estamos acostumados, né? Então, eu passei por essas mudanças físicas, né, externas e principalmente as internas. 2020, eu com todo esse meu programa, eu já voltada para o meu consultório, voltado para as minhas consultorias, voltado para esse aspecto da saúde mental, em março nós fomos aí acometidos com o coronavírus. E aí mais um desafio. Então, lidar com as mídias sociais, né? Que particularmente, né, pessoal, a minha época, né, eu tenho 60 anos e me considero com 20, e quando as pessoas falam assim, você está na melhor idade, eu falo, não, a melhor idade era 20, porque eu não sentia as dores, eu andava, eu corria, que não é mais, eu ando, corro, tudo mais, mas às vezes o físico já faz aquele, né, aquela coisa assim, já vai mais devagar, né, que você já não tem mais 20 anos. E aí eu me defrontei em utilizar esse meio onde você pode falar com milhões de pessoas simultaneamente, né? E de novo,
dando as aulas ao vivo, mas online, à distância, dentro de casa. Eu falei, bom, então todo o meu trabalho que eu ia fazer pessoalmente, eu estou transformando para vocês nas mídias sociais, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Com certeza, ao longo aí dos nossos encontros virtuais, eu ainda conto mais algumas outras coisas e vou falar um pouco sobre a família, sobre o amor. Mas a primeira coisa que nós vamos falar realmente é sobre os nossos processos internos. Então, não esqueçam de deixar os seus comentários. Eu estou no Twitter, estou no YouTube, estou no Facebook, no Instagram. Sigam-me, deem as suas sugestões, me ajudem a levar a vocês a minha experiência e os meus conhecimentos. Um abraço e até mais.